Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula. Nessa videoaula, então, nós vamos estudar a transferência de massa nos seus mecanismos de transporte. Então, nós vamos estudar a difusão versus a convecção. Vamos dar então uma breve introdução, falando de maneira geral da transferência de massa. Vamos diferenciar os dois mecanismos de transporte e vamos obter juntos a lei de Fick, que é a lei que governa a transferência de massa por difusão. Bom, pessoal, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Clausius, então lá para a energia, nós vimos que a energia ela é transferida do meio mais energético para o meio menos energético. Trazendo para a transferência de massa, então agora, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, nós podemos afirmar que o fluxo de massa ocorre da região de maior concentração para a região de menor concentração. Ou seja, nós temos uma força motriz muito clara aqui, né? Quando a gente fala esse enunciado da segunda lei da termodinâmica trazendo para a transferência de massa, que é definir a nossa força motriz, que é a diferença de concentração. Lembrando que, de acordo com o que a gente viu lá na nossa primeira aula de apresentação, essa concentração ela pode ser concentração molar, concentração mássica, e agora nós estamos interessados nessa massa, nessa concentração da espécie química. Então, eu posso ter uma mistura de N espécies químicas. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o balanço de massa para cada espécie química que compõe essa mistura. Então, o balanço vai ter um termo fonte que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, certo? E, pessoal, lembrando também do que a gente viu lá na energia, nós sabemos que o fluxo, né, a transferência de massa, ela é uma relação de causa e efeito, certo? Como a gente viu na primeira aula. Então, a diferença de concentração provoca a transferência de massa a partir do seu fluxo de matéria, certo? Então, o fluxo, pessoal, é força motriz pela resistência. Então, para cada mecanismo de transporte, nós vamos ter uma resistência do meio para que esse transporte aconteça, certo? Então, assim como a gente viu a resistência à condução, à convecção de calor, nós também temos uma resistência a que o mecanismo de massa aconteça, a transferência de massa aconteça, em função do meio em que ela está presente. E basicamente essa resistência, ela vai ser função de coeficientes de transporte, certo? Então, coeficientes de transporte. E nós vamos estudar esses coeficientes de transporte, que vai ser o coeficiente difusivo ou difusividade mássica, e o coeficiente convectivo, que nós vamos estudar mais para frente. Então, falando um pouquinho sobre os mecanismos de transferência de massa e falando de maneira geral, a difusão é aquele mecanismo que vai ocorrer em nível molecular. Ou seja, a minha matéria, seja ela sólida, líquida ou gasosa, ela não tem um movimento de escoamento. Então, pode acontecer em fluidos, mas esses fluidos não têm escoamento, ou seja, a velocidade global dessa matéria é zero. A velocidade média é zero. Então, a difusão ocorre em gases? Sim, ela pode ocorrer em gases. Se esses gases estiverem entre duas paredes confinados, ele vai ter o seu movimento aleatório. Ele não vai escoar exclusivamente em uma direção, certo? Então, o mecanismo de difusão, aquele que ocorre em nível molecular, então a partir do movimento de vibração das moléculas, se for um sólido, que vai passando essa matéria, então essa espécie química vai encontrando vazios dentro desse sólido, o retículo desse sólido, para ir se transferindo, né? O soluto vai se transferindo. E se forem fluidos também, então a partir do movimento aleatório molecular,
certo? E não há escoamento, não há velocidade global, certo? Já a convecção, eu tenho movimento da minha mistura. Então, essa mistura vai ter uma velocidade média. Então, eu vou ter um fluido sendo escoando através de uma superfície e a troca de matéria, de massa, de uma espécie química que pode ocorrer entre essa superfície e esse fluido que está escoando com uma velocidade em uma determinada direção, é o mecanismo de transferência de massa convectivo. Então, um exemplo disso, pessoal, a gente pode refletir e fazer uma abstração aqui agora nesse momento. Se a gente imaginar que a gente pega uma pastilha de corante e a gente vai colocar essa pastilha de corante num lago, certo? O que nós vamos observar? Vamos observar a cor dessa pastilha de corante sendo transferida em todas as direções desse lago. Então, a gente vai ter um lago, certo? E aqui no meio a gente vai colocar uma pastilhinha de corante. Então, a gente vai observar que a cor, ela vai ter um espalhamento, certo? Então, a gente vai esperar um tempo e vai ver que essa pastilha de corante, ela vai se diluindo nesse lago, né? Se ela for solúvel, obviamente. E a gente pode observar o espalhamento desta cor, certo? Nesse lago. Então, lembrando que o lago não escoa, certo? A água do lago tá paradinha lá no lago. Pode ter um movimento aleatório, mas não tem uma direção de escoamento. Então, a gente diz que a velocidade média do meu solvente, que é a água do lago, é 0. Agora, se eu pegar essa mesma pastilha de corante e colocar ela num ponto de um determinado rio que está escoando, né? A água está escoando nessa direção da minha flechinha aqui, eu venho aqui e coloco essa pastilha de corante. Esse espalhamento da cor que a gente falou anteriormente no lago, ele até acontece. Mas como a água está escoando numa determinada direção, ela vai arrastar automaticamente esta cor para essa direção aqui que a gente, né, colocou como a direção do rio, de escoamento da água do rio, correto? Então, esse mecanismo a gente pode ver que a cor se espalha de uma forma diferente da forma com que ela se espalha no lago. Então, ou seja, esse nosso soluto, que é o corante, ele também passa a ter ele ser transferido para a água do rio com uma velocidade mais direcional, que é a velocidade em direção à velocidade do próprio escoamento do rio, né? Então, vamos considerar que o rio aqui tem uma determinada velocidade, certo? Então, é isso, pessoal. Essa é a diferença entre difusão e convecção. Então, a difusão, o meu meio, que é o meu solvente, que é a água, tá parado e a gente vê esse nosso soluto corante se difundindo na água do rio a partir do movimento molecular. A gente não vê a água se movimentar, mas a gente sabe que tem um movimento molecular acontecendo ali devido uma diferença de concentração entre a pastilha, o centro da pastilha de corante e a água do rio, certo? Essa diferença de concentração, do lago, né? Essa diferença de concentração também existe entre a pastilha de corante e a água do rio, só que como o rio está escoando, então a gente não vê esse processo de espalhamento acontecendo em nível molecular, vai depender da velocidade do rio. Se a velocidade for mais baixinha, a gente até consegue ver esse movimento molecular ali, não vê o movimento, mas vê o corante se espalhando. Se a velocidade do rio for muito alta, a gente nem vai conseguir ver, a gente vai ver essa cor, então, sendo carregada por essa água do rio na direção do escoamento do rio. Então, o meu meio na convecção tem velocidade, está em escoamento. Pessoal, então agora falando um pouquinho exclusivamente do mecanismo difusivo, nós vamos fazer uma simulação de um experimento para a gente entender a origem da lei de Fick.
Então, o objetivo desse experimento é nós obtermos a lei de Fick, certo? Nós fizemos esse mesmo experimento, quando a gente estudou a transferência de calor, e a gente obteve a lei de Fourier, certo? Então, é o mesmo experimento, só que agora nós não estamos interessados mais na energia. Nosso interesse agora é no número de moléculas de uma determinada espécie química, certo? Então, vamos considerar que a gente tem dois ambientes, conforme está aqui na nossa figura, ambiente 1 e ambiente 2, separados por uma parede, e nessa parede eu tenho aqui uma porta de passagem entre esses dois ambientes, que tem uma área A. Os dois ambientes têm igual volume, certo? Volume V. E eu vou, então, injetar nesse ambiente 1, a porta inicialmente está fechada, e eu vou inserir um determinado gás, certo? Então, eu vou inserindo moléculas de um determinado gás, enquanto que no ambiente 2 eu vou arejar ele e eu não vou ter nenhuma molécula desse gás de interesse, certo? Que está sendo injetado no ambiente 1. Então, eu tenho uma diferença de número de moléculas entre esses dois ambientes, inicialmente, certo? O que nós estamos interessados com o experimento? É obter uma relação que forneça qual é a quantidade de gás que passa do ambiente 1 para o ambiente 2, certo? Então, nós vamos observar, ficar de olho no ΔN. O que é esse ΔN? É o número de moléculas que passam do ambiente 1 para o ambiente 2, certo? Então, eu tenho um número de moléculas N1, que é o número de moléculas no ambiente 1, e o N2, que é o número de moléculas no ambiente 2, ok? Vamos fazer esta diferença aqui para saber quantas moléculas saíram de um ambiente para o outro. Então, nosso primeiro experimento, nós vamos avaliar o tempo, certo? Então, começando desse período inicial do nosso experimento, o que é o período inicial? No ambiente 1, nós temos o número máximo de moléculas de um determinado gás, e no ambiente 2, eu vou ter 0 moléculas desse gás. Então, eu vou abrir a porta de área A por um determinado período de tempo que eu estou chamando de ΔT1. Vamos considerar 1 minuto. Esse 1 minuto não é suficiente para atingir o equilíbrio de número de moléculas, ok? Isso é importante. Então, a gente está numa relação de não equilíbrio. Então, moléculas abrindo a porta, moléculas vão sair do ambiente 1 para o 2, vão começar a preencher o ambiente 2. E passado 1 minuto, eu vou fechar a porta novamente. Vou lá, fechei a porta e vou contabilizar o número de moléculas no ambiente 2, o número de moléculas no ambiente 1 e vou fazer a diferença, N1 menos N2. Então, o meu ΔN1, o ΔN1 se refere ao ΔT1, que é esse tempo do primeiro experimento, 1 minuto, por exemplo. Então, eu fiz a diferença e identifiquei que moléculas passaram do ambiente 1 para o 2 e fiz esse cálculo. Bom, vamos voltar à condição inicial do experimento. A condição inicial é que eu vou arejar o ambiente 2, fazendo com que eu não tenha nenhuma molécula do gás, e vou injetar uma determinada quantidade de gás inicial, que eu tinha lá no período inicial, de um gás de interesse, certo? Vamos para o segundo experimento. Então, no segundo experimento, eu vou abrir a porta de novo, só que agora para um ΔT2. Por exemplo, 2 minutos. Então, eu estou aumentando o tempo. Também, esses 2 minutos não é suficiente para atingir o equilíbrio. Então, deixei 2 minutos, fechei a porta, contabilizei o número de moléculas no ambiente 2, no ambiente 1 e fiz a diferença, N1 menos N2. E aí, fui lá e identifiquei o meu ΔN2, que é referente ao ΔT2.
que a gente espera fisicamente disso comparando os dois experimentos? Se ΔT2 é maior que ΔT1, se 2 minutos é maior que 1 minuto, o que vai acontecer? O número de moléculas que passa do ambiente 1 para o 2 é maior do que o número de moléculas que passa quando eu tenho um tempo menor, certo? Então, o número de moléculas que passa de um ambiente para o outro é maior conforme eu aumento o tempo, ok? Então, isso que nós estamos avaliando. ΔN é o número de moléculas que passa de um ambiente para o outro, ou seja, o número de moléculas que atinge o ambiente 2, né? Então, se mais moléculas passam conforme eu deixo mais tempo a porta aberta, isso garantindo que a gente não atinge o equilíbrio, eu posso dizer que o meu ΔN é diretamente proporcional ao ΔT. Então, essa é a nossa primeira proporcionalidade. Vamos começar o nosso experimento do zero novamente, arejando o ambiente 2, injetando um número máximo de moléculas em um determinado gás no ambiente 1. Só que agora, ao invés de ter uma porta de área A, eu coloquei aqui mais portas de área A. No experimento 1, eu vou fixar o tempo, ok? ΔT1 é igual a ΔT2, certo? ΔT1 é igual a ΔT2. Estou fixando o tempo, ok? De 1 minuto, por exemplo. No experimento 1, eu vou abrir uma porta de área A e vou contabilizar o número de moléculas que passou do ambiente 1 para o 2, ok? Começamos na condição inicial o experimento de novo, vou arejar o ambiente 2, injetar moléculas no ambiente 1 para ter a diferença máxima de número de moléculas. Vou fazer o segundo experimento para o mesmo tempo, então ΔT1 é igual a ΔT2, só que agora eu vou abrir duas portas de área A. Termino o experimento, contabilizo o número de moléculas que passou do ambiente 1 para o 2, nesse ΔN2. Bom, se 2A é maior que 1A, ok? A gente sabe que se eu tiver mais espaço para as moléculas passarem, mais moléculas vão passar do ambiente 1 para o 2. Então, fisicamente, né, nós podemos imaginar que se duas portas abertas é maior que uma porta aberta, então o ΔN2 vai ser maior que o ΔN1. Ou seja, o número de moléculas que passa do ambiente 1 para o 2 é diretamente proporcional à área que liga esses dois ambientes. Então, essa é a nossa segunda proporcionalidade. Vamos iniciar o experimento novamente da condição inicial, garantindo que a gente não atingiu o equilíbrio. Então, vamos fixar o tempo, vamos fixar a área e vamos contabilizar o número de moléculas. Vou abrir uma porta para um determinado período de tempo, considerando a condição inicial, que é a diferença máxima no número de moléculas. Ou seja, o meu ΔN1 é máximo, ok? Na condição inicial. A minha diferença do número de moléculas é máxima. Muito bem. Agora, se o próximo passo, ao invés de eu começar o meu experimento lá da condição inicial, eu começar desse período agora, eu vou começar já com uma quantidade de moléculas do ambiente 2 e desconsiderar as moléculas que já passaram. Eu não vou injetar mais gás no ambiente 1, nem vou arejar o ambiente 2. Então, nessa segunda parte, nesse segundo experimento, eu tenho uma diferença de número de moléculas menor do que na condição inicial, porque na condição inicial eu tinha um número de moléculas máximo, a diferença máxima de número de moléculas entre os dois ambientes. E agora, no segundo ambiente, eu já tenho moléculas no ambiente 2, tenho menos moléculas no ambiente 1, certo? Então, menos moléculas vão passar pelo mesmo tempo, abrindo uma porta de área A.
certo? Se eu começar a contabilizar 1 minuto, abrir a porta de área A por 1 minuto, menos moléculas vão passar, porque a diferença de número de moléculas não é mais máxima, certo? Então, o que a gente pode observar? Que o ΔN2 é menor que o ΔN1, considerando que a diferença de número de moléculas não é mais máxima no ambiente 2, certo? Claro que se eu deixar a porta aberta por um intervalo de tempo muito grande, eu vou atingir o equilíbrio, meu ΔN é nulo, porque eu atingi eu igualei ao número de moléculas, tá? Então, o que a gente pode perceber com isso? Que quanto maior a diferença do número de moléculas entre os dois ambientes, maior é o número de moléculas que passam do ambiente 1 para o 2. Então, pessoal, quanto maior o ΔN inicial, maior vai ser a passagem do número de moléculas ao final. Que número de moléculas que vai passar do ambiente 1 para o 2. Então, uma forma de escrever corretamente essa relação é que a diferença entre o número de moléculas, considerando moléculas que passam do ambiente 1 para o 2, é diretamente proporcional à diferença do número de moléculas na condição inicial, N1 menos N2. Quanto maior for essa diferença, mais moléculas vão passar de um ambiente para o outro. Essa é a nossa terceira proporcionalidade. Muito bem, pessoal. Então, agora, ao invés de nós avaliarmos e deixarmos aquela condição que a gente tinha dos ambientes, e ter uma porta que separa os dois ambientes, a gente vai colocar um corredor entre esses dois ambientes. Então, a gente tem esse corredor que tem uma distância ΔX. Se, pessoal, eu voltar à condição inicial do experimento em que eu tenho a diferença máxima no número de moléculas entre os dois ambientes. Se eu fizer ΔX igual a 0, ou seja, eu não tenho um corredor, só tenho a porta separando, tá? O que vai acontecer? A gente já viu, né? Então, eu vou fixar o tempo, 1 minuto, abrir a porta de área A e vou contabilizar, né, essa passagem do número de moléculas de um ambiente para o outro. Agora, se ΔX for maior que 0, ou seja, eu tenho 10 centímetros de um corredor entre os dois ambientes, o que vai acontecer? Se eu abrir a porta pelo mesmo intervalo de tempo, ou seja, se for 1 minuto, as moléculas vão ter que percorrer um caminho maior até chegar aqui no ambiente 2. Então, para o mesmo intervalo de tempo, quanto maior for esse ΔX aqui que separa os dois ambientes, menos moléculas vão conseguir chegar no ambiente 2. Ou seja, a nossa próxima proporção está aqui. Quanto maior for o ΔX, menos moléculas conseguem atingir o ambiente 2. Ou seja, meu ΔN é inversamente proporcional ao ΔX, que é essa distância que separa os dois ambientes. Muito bem, resumindo, pessoal, o que a gente tem? 4 proporcionalidades, né? Então, a gente sabe que o ΔN, o número de moléculas que sai do ambiente 1 para o 2, vai ser uma função do tempo, da área, da diferença do número de moléculas e de ΔX. De que forma que vai ser essa função? Vamos colocar as nossas proporcionalidades. Então, o que a gente viu no experimento? Que ΔN é diretamente proporcional ao tempo, à área, a diferença N1 menos N2 e inversamente proporcional a ΔX. Agora, pessoal, se nós quisermos trocar esse símbolo aqui
que é uma constante de proporcionalidade, para um sinal de igualdade, o que a gente precisa fazer? Adicionar uma constante, que é uma constante de proporcionalidade. Então, eu troquei o sinal por um sinal de igualdade e adicionei uma constante que eu estou chamando de ômega aqui, certo? Essa constante, por enquanto, é só uma constante de proporcionalidade. Mas depois, nós vamos ver que essa constante tem um significado físico muito importante, que se refere àquela resistência para que o mecanismo de transporte difusivo aconteça. Depende do meio. Então, nós vamos falar futuramente sobre isso. Muito bem, pessoal. Então, lembra da equação que a gente tinha? Era ΔN igual a ômega, ΔT, área, N1 menos N2, dividido por ΔX. Se eu multiplicar pela massa molar do gás dos dois lados da equação, massa molar é grama por mol, então, mol de moléculas vezes massa molar grama por mol vai dar massa. Então, passou a ΔM, variação de massa, massa 1 menos massa 2. Ok? Pessoal, o que eu vou fazer? Uma estratégia aqui. Eu vou multiplicar por 1 sobre V, ou seja, eu vou dividir essa massa aqui, essa diferença de massa pelo volume, certo? E vou multiplicar o meu constante ômega pelo volume, certo? Então, eu vim aqui e multipliquei por massa molar. Então, agora, basicamente, o que eu vou fazer do lado direito da igualdade é multiplicar e dividir pelo volume, certo? Só que eu vou trabalhar com isso em diferentes variáveis, certo? Então, o que eu vou ter aqui? O que é massa por volume? Massa por volume é massa específica, certo? Então, aqui ficou ômega vezes massa, e aqui em M1 menos M2 ficou massa específica 1 menos massa específica 2, certo? Pessoal, vamos chamar este ômega, que é a nossa constante de proporcionalidade, vezes o volume, de uma constante D. Por quê? Se o volume é constante e, obviamente, a constante de proporcionalidade também, eu posso chamar tudo isso de uma única constante, que é uma constante que eu vou chamar de D. Se ρ1 menos ρ2 é Δρ, certo? Passei o ΔT para o outro lado dividindo, então aqui era ômega V, que virou D, o ρ1 menos ρ2 virou Δρ, dividido por ΔX, e o ΔT que estava aqui, eu passei dividindo. Pessoal, o que é massa por tempo? Lembra lá o que era calor por tempo? Era taxa de energia. Então, massa por tempo, pessoal, o que vai ser? Taxa de massa, certo? Então, esse M ponto significa que eu tenho taxa. Taxa do quê? De massa, certo? Se eu aplicar a hipótese do contínuo, ou seja, diminuir o meu voluminho de controle infinito, torná-lo infinito, enzimal, e então eu vou aplicar o limite quando esse ΔX, essa distância aqui, for tão pequenininha que ele tende a zero. Então, o resultado de aplicar esse limite quando o ΔX tende a zero, nessa equação aqui, o que vai me resultar? Numa derivada. Então, eu tenho uma equação para a taxa de massa. Considerando aqui, pessoal, que a gente só avaliou o fluxo de massa, observando o número de moléculas, unidirecional. Então, a gente só considerou a direção X. Perfeito? Então, a gente está deduzindo a lei de Fick unidirecionalmente, tá? Então, a nossa equação da taxa de massa é D, que é uma constante, vezes a área, dρ, dx, certo? Se eu passar essa área dividindo,
taxa de massa por área, então taxa de massa é massa por tempo, e agora eu passei a área dividindo, o que que é? Fluxo de massa, certo? O fluxo de massa, pessoal, que é essa taxa de massa pela área, nós vamos usar a letra J. Quando for concentração mássica é o J minúsculo. Se eu tivesse feito isso em termos molares de concentração molar, esse J seria maiúsculo. Mas ainda não se preocupem com isso, nós vamos fazer uma aula só para definir esses tipos de fluxos, então fiquem tranquilos por enquanto com relação a isso. Então o J é o fluxo de massa, que é D vezes dρ dx. A pergunta é: essa equação satisfaz a nossa condição física? Certo? Então, se a gente lembrar o ΔS lá da física, a gente fazia S final menos S inicial, certo? Então, basicamente, não atende, porque a gente está dizendo que a condição final seria, a gente está dizendo que a massa está indo da menos concentrada, que é a final, para mais concentrada, que é a inicial. E de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o fluxo de massa ocorre do mais concentrado para o menos concentrado. Então, para que essa nossa dedução que a gente fez, obteve empiricamente essa equação, respeite a nossa condição física, nós precisamos adicionar um sinal negativo para garantir que o fluxo esteja no sentido correto da maior concentração para a menor concentração, certo? Então, agora a lei de Fick está correta. O fluxo de massa é menos d dρ dx, então, considerando, escrevendo a lei de Fick unidirecionalmente, certo? Então, uma forma mais correta da gente escrever a lei de Fick da difusão é nós colocarmos a espécie química, então é como se eu fizesse a espécie, essa dedução, quisesse calcular o fluxo de massa da espécie química A, ela pode estar numa mistura que tem N espécies químicas, mas eu quero só o fluxo de A na direção X, então foi unidirecional, certo? Então, para a espécie química A, se difundindo através dela mesma, ou seja, eu tenho uma substância pura, com fluxo unidirecional em X, aí eu vou escrever que esse fluxo de A na direção X vai ser menos dAA, dρA, então a massa de A dx. Agora, por que dAA? Né? Vamos falar um pouquinho desse dAA. Esse D é chamado de difusividade mássica ou coeficiente de difusão. Lembra da difusividade térmica, que era o nosso alfa, que era K por ρCp. Então, o nosso alfa ele não era uma propriedade, ele tinha dimensão de comprimento ao quadrado por tempo. Então, trazendo para a transferência de massa, a gente tem uma difusividade mássica, certo? Que é o coeficiente de difusão, que é esse D. Então, quando a gente tem dAA, o que significa? Significa que é a difusividade da espécie química A na espécie química A. Ou seja, eu posso estudar a difusividade de uma espécie química nela mesma, quando eu tenho uma substância pura. Agora, vai aparecer muito para nós DAB. O que significa o DAB? É a difusividade da espécie química A, então a espécie química A se difundindo através da espécie química B, ou seja, a espécie química A é o meu soluto, a espécie química B é o meu solvente. Eu posso ter DAM, que é a difusividade da espécie química A se difundindo numa mistura, que pode ter N componentes, certo? Então, A é o meu soluto e o meu solvente é a mistura,
certo? Então a gente vai falar muito mais sobre a difusividade mássica mais para frente, mas só adiantando alguns conceitos para vocês entenderem a lei de Fick. Então, pessoal, a lei de Fick aqui escrita dessa forma, considerando que a minha concentração foi uma concentração mássica, considerando que eu tinha uma substância pura e considerando um fluxo unidirecional, então eu posso escrever, abrir a minha lei de Fick dessa forma. Agora, a forma mais completa de escrever a lei de Fick, que seria considerando as 3 direções, é utilizando o gradiente. Então, agora eu vou escrever em termos de concentração molar. Aqui tinha o ρA porque era concentração mássica. Então, só para diversificar, então lá no livro vocês têm as 2 equações, eu vou escrever aqui agora como Ca, que é a concentração molar de A, certo? Então, quando eu escrevo o gradiente de Ca, esse gradiente eu posso abrir em todas as direções, dependendo da geometria. Então, se for coordenada cartesiana, pessoal, vamos abrir o gradiente. Então, gradiente de Ca é d de A dx na direção I mais d de Ca dy na direção J mais d de Ca dz na direção K, certo? Isso é o gradiente de Ca. Então, sim, eu posso ter um fluxo tridimensional e abrir esse meu gradiente para as 3 direções. Então, aqui, percebam que eu já coloquei o J maiúsculo. Então, como eu estou escrevendo para as 3 direções, de forma geral, com gradiente, então aqui eu não tenho vírgula uma direção, porque é válida para todas as direções. Então, por isso que eu tenho fluxo de A, fluxo molar difusivo de A é igual a menos a difusividade da espécie química A nela mesma, gradiente de Ca. Ou seja, esse é o fluxo molar da espécie química A. É o que me diz a lei de Fick da difusão. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até o próximo vídeo.